Olá, então vamos falar sobre inteligência artificial generativa. Isso aí já deixou de ser coisa de filme de ficção científica, né? Hoje é a nossa realidade e está transformando a advocacia aqui no Brasil. Ferramentas como o ChatGPT são sem dúvida muito poderosas. Mas todo grande poder, a gente já sabe, traz junto uma grande responsabilidade. E olha, essa não é uma pergunta para o futuro, não. É o risco central que a gente precisa encarar hoje, agora. A mesma ferramenta que promete acelerar o trabalho pode bem silenciosamente estar replicando preconceitos e criando verdadeiras armadilhas éticas e legais. De olho nesse cenário todo, a OAB agiu rápido. Com a recomendação número 1 de 2024, ela nos deu uma espécie de mapa. O objetivo aqui não é proibir, mas sim guiar. Então vamos juntos explorar esse mapa e aprender como navegar nesse novo território com muito mais segurança. Ok, vamos começar com a primeira e talvez a mais fundamental das diretrizes. É que antes de qualquer inovação, vem a lei. A tecnologia, ela não opera num vácuo, num mundo à parte. E aqui a gente vê uma sintonia perfeita. De um lado, a OAB, do outro, o governo federal. Os dois batem na mesma tecla. A inteligência artificial precisa obedecer a todo o nosso sistema de leis, com um holofote gigante em cima da LGPD. Inovar é ótimo, mas não existe um passe livre para ignorar direitos fundamentais de privacidade e proteção de dados. E o ponto crucial é exatamente este. A responsabilidade não pode ser terceirizada para um algoritmo. A inscrição na ordem, a assinatura na peça, o nome do advogado, eles continuam sendo a garantia final. Pense na IA como um estagiário genial. Ela pode até fazer um trabalho incrível, mas a revisão, a palavra final e a responsabilidade, essas são sempre do profissional. Agora, vamos para a segunda diretriz, e essa aqui toca no coração da advocacia, a confiança do cliente e, claro, o sigilo profissional. Essa é a regra de ouro, gente, talvez a mais importante de todas. Ferramentas de IA públicas não são um cofre. Muito pelo contrário. Elas podem usar as informações que recebem para treinar os próprios modelos. O que isso significa na prática? Que um dado sigiloso de um cliente pode, sem querer, virar parte do cérebro global daquela máquina. É uma quebra de sigilo numa escala que a gente nunca viu. Basta pensar nos riscos que a gente já conhece. Aquele e-mail de phishing, um pendrive esquecido no estacionamento. Tudo isso explora uma falha humana. Se uma coisinha tão pequena pode comprometer uma empresa inteira, imagine o estrago de vazar os detalhes de um caso complexo para uma plataforma de IA mundial. Pronto. Agora a gente entra no território mais perigoso e, sinceramente, o mais fascinante. Os desafios éticos que a própria natureza da IA nos apresenta. O termo alucinação é simplesmente perfeito. A IA é programada para ser útil, para ajudar. Então, ela sempre tenta dar uma resposta. O problema é que, se ela não sabe a resposta certa, ela não fala, olha, não sei. Não, ela inventa. E o pior, inventa de um jeito que soa muito convincente. Para um advogado, isso é uma armadilha fatal. Imagina só o impacto disso. Uma tese inteira construída em cima de uma jurisprudência que parece perfeita para o caso, só para se descobrir, no meio do tribunal, que aquele processo citado nunca existiu. A IA simplesmente inventou tudo do zero só para ser prestativa. É o pesadelo de qualquer profissional do direito. E aqui a gente volta para a nossa primeira pergunta. A IA aprende com o passado. E se o nosso passado, jurídico e social, tem preconceitos, e a gente sabe que tem, a IA vai aprender esses padrões. Ela pode começar a associar certos grupos a maior risco ou menor credibilidade, por exemplo, o que vai contra o princípio constitucional da isonomia. E aqui está a diferença jurídica que é crucial entender. Um dado bruto como um CEP é neutro. O problema acontece quando a IA transforma esse dado em informação. Ela cruza com outras bases e pode gerar uma conclusão, tipo morador de área de risco, que é discriminatória. É essa transformação que a LGPD quer controlar e que os advogados precisam ficar de olho. Por causa das alucinações e dos vieses, a conclusão é uma só. Não existe copiar e colar. Cada parágrafo, cada citação, cada argumento que a IA gera tem que ser meticulosamente checado, validado e adaptado pelo profissional. A tecnologia é um suporte, mas o cérebro e a ética que assinam a peça, esses continuam sendo humanos. Bom, já entendemos os riscos, certo? Agora, como é que a gente transforma esse conhecimento em ação, na prática, no dia a dia? Vamos a um checklist de sobrevivência. Vamos passar por essa lista. Primeiro,
Nada de dados sensíveis em IAs públicas. Essa é a regra de ouro. Segundo, revisão humana sempre. A responsabilidade, no fim do dia, não é do algoritmo. Terceiro, transparência total com o cliente sobre o uso dessas ferramentas. Quarto, é preciso conhecer a IA que se está usando, seus limites, seus vieses. Quinto, priorizar a segurança, buscando soluções mais robustas. E sexto, estudar continuamente, porque a tecnologia e a regulação, elas não param de evoluir. E agora, o sétimo e último passo. Esse aqui talvez seja o mais importante para garantir que a segurança não seja só um esforço individual, mas uma cultura em todo o ambiente de trabalho. O passo final é formalizar. É preciso criar regras claras, por escrito. Desenvolver uma política interna que defina quais ferramentas podem ser usadas, para quê e quais são os procedimentos obrigatórios de verificação. Isso transforma a responsabilidade de cada um em uma prática de todo o escritório, protegendo a instituição, os profissionais e principalmente os clientes. E vamos fechar com essa ideia poderosa. Adotar a IA de um jeito ético e seguro não é só para evitar problema, é sobre construir uma reputação de excelência, de inovação e de confiança. Os escritórios que mostrarem esse compromisso com a ética, mesmo na era da IA, não estão só se protegendo, eles estão se destacando no mercado. A responsabilidade, afinal, é o futuro da advocacia.